Bom dia. 1 Timóteo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Timóteo era um jovem pastor, nós sabemos disso, que Paulo deixou ele tomando conta de algumas igrejas. Então estava sempre orientando como ele deveria proceder. Diz: não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos, as mulheres idosas como a mãe, como as idosas como as mães, as jovens como as irmãs, com toda a pureza. Interessante que hoje nós vemos outros tempos. Fico analisando. Hoje, gosto de falar mais dentro das igrejas, né? As pessoas hoje têm um terrível hábito de tratar os idosos de qualquer maneira. Você, mas mesmo até a educação dos pais hoje concorda e não querem nem que os filhos chamem ele de senhor, mas é você, né? Os filhos hoje discutem com os pais de igual para igual, mas esse não é da maneira correta. Hoje eu estou falando de casa. Então, de fora, na rua, é muito mais complexo isso, o total desrespeito pelos idosos, e as pessoas acham normal e comum. Mesmo hoje, com alguns líderes, alguns pastores, eu vejo as pessoas dirigir a eles: não, você. E eu não admito nenhuma ovelha me chamar de você, porque eu exijo respeito. Não que eu seja tão idoso, mas exatamente pela minha função, porque enquanto eu estou como pastor, tenho que respeitar desta maneira. Aqui Paulo está ensinando que as pessoas idosas, que Timóteo deveria repreender quando elas errassem. Não é porque é idosa, não tem que repreender. Tem que repreender sim, se elas errarem tem que chamar a atenção, tem que exortar, tem que admoestar, mas de uma forma carinhosa, levando-se em conta que é uma pessoa que já tem uma certa experiência de vida, tem certas limitações, né? Então falou: não, ele errou, chama atenção, mas chama de uma forma educada, de uma forma carinhosa, você chama, mostra para ele os erros, né? Mas não brigando, não xingando, tá? Porque tem que tratá-los, os idosos, como se fossem nossos pais. Então não existe diferença. Você não tem uma pessoa idosa na igreja, uma pessoa de idade, fez coisa errada, está cometendo algum erro, está no pecado, eu vou chamar a atenção dele. Mas eu vou chamar a atenção dele como se estivesse falando, orientando, educando, fosse o meu próprio pai. É desta maneira que nós temos que tratar. Não com escárnio, não com violência ou nada disso. Ou seja, não é também pelo fato de ser idoso, não vou chamar a atenção dele, é falta de respeito, não. Se nós o amamos, nós temos que chamar a atenção. É nosso dever. Se nós não chamarmos a atenção, nós estamos permitindo que ele continue no erro, continue no pecado, e acaba se perdendo. Principalmente já está numa certa idade, está próximo à partida dele. Se ele continuar, ele vai partir estando no pecado, aí não tem salvação. A nossa demonstração de amor com ele é chamando a atenção, mas vamos chamar de uma forma educada e carinhosa. Também, os jovens estão na igreja, os jovens estão errando, você tem que chamar a atenção deles.
Não é ficar quieto como hoje os pastores estão com medo de esvaziar a igreja. Aí não chama atenção, não condena o pecado, está aceitando tudo. E não é assim, tá errado não chamar como você estivesse falando com sermão de sangue. Primeiro já são sermão de fé, mas quando for sermão de sangue, fala, olha, isso está errado, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que abandonar isso, senão você vai para o inferno. Temos que ser claro, mas não deixar de exortar, não deixar de ensinar, não deixar de condenar o pecado porventura ele estiver cometendo. Isso todos os jovens. Nós devemos falar como se fossem nossos irmãos. Da mesma forma, as mulheres idosas, como as mães. Tem uma senhora de idade que está errando, está fazendo isso. Vamos chamar a atenção dela, minha filha, está errado isso aqui. Você não pode fazer isso, então você vai perder sua salvação. O mal que você está fazendo é para você mesmo. Mas de forma também educada, como se você estivesse falando com a sua mãe. Da forma como você trata a sua mãe, então trata das senhoras idosas também. Não é pelo fato dela não ter te gerado que você tem que tratar ela de maneira diferente. Isso é olha o que Paulo nos ensina. A jovem como as irmãs com toda pureza. E também as moças, você viu ela em erro, está em pecado, estão em erro, estão tendo um comportamento que não é de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Chama ela e fala, minha filha, essa maneira de você agir, de você fazer, de você falar, isso está errado. Tá? Assim como você não quer que uma irmã sua de sangue se perca, não queira também que os outros se percam. Nós temos que aprender a amar o próximo como a nós mesmos. E amar nós vimos os outros no pecado, no erro, na desobediência, nós chamarmos a atenção. Por que é para chamar a atenção? Para que a pessoa não se perca, para que a pessoa não vá para o inferno. Então você não pode ter numa igreja vendo as pessoas errarem, vendo as pessoas pecarem, e você está ali simplesmente calado, agradando, não vou falar nada, porque a pessoa pode ficar chateada ou deixar. Não, você tem que chamar a atenção sim. E eu vejo que tem muitos pastores hoje que fecham os olhos para o erro, para o pecado da igreja. E estão preocupados com outras coisas. É isso que está errado e eles vão prestar conta disso. Versículo 3. Tratai com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. Paulo aqui está se tecendo uma forma bem específica, referindo-se a viúvas. Mas nós vamos entender daqui a pouco, mais à frente também, na explicação sobre isso. Quando fala viúva, são pessoas, senhoras já de idade, que perderam o marido por algum motivo, e ela não tem neto, ela não tem filhos, não tem nada, ninguém para cuidar dela. Então, é uma pessoa desamparada, desvalida. Então, é função da igreja ajudar. E eu vou mais além. Não é só viúvas, não. Pode ser viúvo. Pode ser mesmo a família, marido, esposa com filho, mesmo assim, que esteja passando por um momento terrível, desamparado por qualquer motivo, ou mulheres estão desamparadas, passando por um momento de dificuldade séria. Se existe de verdade uma dificuldade, é obrigação da igreja, da denominação, da congregação local acolher, amparar e ajudar. É obrigação. A função dos dízimos e das ofertas é exatamente para essas situações também. É para socorrer. Tem um membro da igreja que está nessa situação, devemos socorrer. Estou falando da igreja, não estou falando de pessoas outras, não. Nós não vamos sair recolhendo pessoas para estar ajudando. Não, a pessoa é católica, é espírita, é macumbeira, é com religião, é sem religião. Mas ela está passando dificuldade. Não é assim. É a obrigação da igreja cuidar dos seus. É a obrigação da denominação, a obrigação do pastor, do supervisor da igreja, cuidar da igreja. Tem alguém em dificuldade, tem alguém passando problema sério, vamos cuidar.
Ah, não, tem uma senhora que ficou viúva, ela não tem parente, não tem nada, não tem para onde ir. Então a igreja vai cuidar dela sim, vai providenciar um lugar para ficar, vai manter, que ela fique trabalhando na igreja, que ela arrumar alguma coisa. Mas, vamos ver mais adiante, se realmente for uma pessoa, uma viúva que não estiver preocupada em viver, arrumar mais namorado, querer curtir a vida. E se for muito jovem, não, ela vai viver a vida dela, vai arrumar um trabalho, vai fazer o que ela quiser. Versículo 4. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós. Pois isto é aconselhável diante de Deus. Ah, não, mas tem uma senhora ali, mas ela tem filhos, ela tem neto, ela tem parente. Então, que estes que tomem conta dela, que esses que têm a obrigação, né, obrigação diante do Senhor de cuidar dos seus pais. A Bíblia nos fala honrar pai e mãe. As pessoas fazem até uma confusão muito grande, acham que honrar pai e mãe, muitos acham que mesmo depois de crescido, tudo que os pais falarem é certo. E não é assim. Você hoje tem casado, tem sua família, mas o seu pai vem te dar um conselho que é contrário ao evangelho, contrário para você, não vai aceitar, você não vai ouvi-lo. Tá? Você não vai obrigar a falar, não, mas não, eu vou fazer de outra maneira. Isso você não está indo contra ele, você não está desrespeitando. Honrar pai e mãe é sim, quando seus pais já idosos necessitarem de ajuda, você tem que estar pronto, você tem que cuidar dos seus pais. No final da vida, eles não têm casa, eles têm problema de saúde, eles não têm o que comer, você vai providenciar casa, você vai providenciar alimentação, você vai providenciar remédio, você vai honrá-los. Honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que viva muitos anos sobre a terra. Então a bênção, você será abençoado você cuidando dos seus pais. Você não cuidando, você é amaldiçoado. E com certeza você vai para o inferno também por esta omissão. Então quando nós falamos em cuidar das viúvas, cuidar das pessoas, aquelas que não têm filhos, aquelas que não têm neto, não têm parente, para cuidar delas. Então é obrigação da igreja ampará-las. Ampará-los, tanto homem quanto mulher, que fala viúva, pode ser viúvo também, mas desde que sejam pessoas que sejam comprometidas com o evangelho. Não é uma pessoa passando necessidade, um viúvo, uma viúva, mas eu não quero saber do evangelho, é de outra religião, não quer saber nada. Não, você não tem por que cuidar das pessoas, porque para cuidar você vai trazer para a igreja, para o ministério. É ele que vai sustentando, mantendo. E se a pessoa não quer nada com o evangelho de Jesus Cristo, não tem por que ficar. Isso não quer dizer, por exemplo, que chega alguém e bate a sua porta, sendo de outra religião, passando por séria dificuldade, você não vai ajudar, não. Você vai ajudar, dar uma ajuda ali, e tá, até logo, tchau, ela segue o caminho dela. Porque nós temos que ajudar todos aqueles que vêm à nossa porta, que vêm nos pedir. Tendo condição, nós temos que ajudar. Agora, tomar conta é obrigação. As igrejas hoje não fazem isso. A igreja não pratica a palavra de Deus. Que a preocupação hoje, na verdade, é de arrancar mais dinheiro, é de extorquir dinheiro, de encher-se de dinheiro, tomando cada hora mais oferta, desafios, fogueira santa, campanhas, envelopes e mais envelopes, extorquindo. Só que você não sabe para onde vai esse dinheiro. Na verdade, e você não vê cuidando de nenhuma família. Você não vê cuidando de nenhuma viúva ou viúva, nenhuma pessoa desvalida. E sempre tem obrigação. E você vê nas grandes denominações, nas grandes igrejas, você vê, fica sabendo de casos horríveis. Pessoas passando realmente por uma série de dificuldades. Passando a ter fome. Necessidade do medicamento, do remédio, e as igrejas não ajudam. O máximo que eu vejo acontecer quando tem assim para fazer uma graça ao pastor, então pede, de vez da igreja manter, de vez da igreja bancar, aí não, então o pastor pede para que os membros se reúnem para ajudar com uma cesta básica, ou ajudar isso, aquilo, sendo que a igreja
tendo dinheiro em caixa, tendo dinheiro em cofre, deveria tomar essa providência. Tem membro da igreja dificuldade? Que socorra. Infelizmente é uma vergonha. Nós vemos igreja, por isso que eu falo, tem muitos que se dizem pastores, se auto-intitulam pastores, então para eles vão prestar conta ao Senhor da maneira como eles estão dirigindo aí as suas congregações. Porque tem pessoas passando por sérios problemas, sérias necessidades dentro dos templos e não são ajudadas, ao contrário. Eles estão querendo tomar ainda o restinho que a pessoa tem. Versículo 5. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Porque tem algumas mulheres, mesmo que ouvem viúva, que tipo de coisa, mas elas estão preocupadas em arrumar novo namorado, arrumar novo marido, casar, viver. Elas acham que estão vivas, mas na verdade, espiritualmente, elas estão mortas. Né? Porque elas deveriam agora, que já teve a sua experiência de vida, já passou por um casamento, veio para falecer o marido, dedique-se agora a servir o Senhor. Dedique-se agora a viver a palavra de Deus. Né? Dedique agora à igreja, ao ministério, aí sim a igreja tem condição de amparar, de ajudá-la. Mas se tem lá uma pessoa que está assim, mas ela anda preocupada em arrumar namorado ou namorada, estou falando de viúva, mas pode ser viúvo também. Ah não, o velhinho está lá, mas está preocupado em arrumar namorada, arrumar isso, arrumar aquilo. Então, não vamos, não tem condição na igreja estar ajudando, porque são pessoas que não estão realmente voltadas para o evangelho. Versículo 7. Ordena esses procedimentos para que eles sejam irrepreensíveis. Que elas sejam irrepreensíveis. Então tem que ajudar essas pessoas, mas tem que ensinar elas que elas têm que agir em conformidade com o evangelho. Se elas não quiserem, também não vão receber nenhuma ajuda, não vão receber nenhuma manutenção. Estão querendo, está precisando, a igreja vai socorrer, a congregação vai socorrer, mas elas têm que viver em conformidade com o evangelho, em conformidade com a igreja. Caso contrário, não. Versículo 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Agora, se eu tenho um parente, um filho, uma filha, se eu tenho um pai, uma mãe, se eu tenho meus parentes que estão por sérias necessidades, eu não os ajudo, eu não socorro, sabendo que eles estão ali precisando, eu sou pior, então, do que um descrente. Eu estou negando a fé, ou seja, estou negando Jesus. Então, todas as pessoas que hoje, infelizmente, você vê muito aí pelo mundo, se recusam a ajudar os pais, se recusa a tomar conta, cuidar dos seus pais. Infelizmente, esses aí negaram Cristo. Pode estar dentro da igreja, dentro do templo, mas esses aí, o lugar deles é lugar de sofrimento e dor. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas que estão aceitando cuidar dos pais da seguinte forma: não é cuidar, não. É tê-los ali só para estar com a aposentadoria deles. Eu conheço vários homens e mulheres que vivem às custas da aposentadoria dos pais. Tomam posse do cartão dos pais, deixam ele jogado de qualquer maneira, mas todo mês vão lá sacar o dinheiro e usa, e ainda fazem empréstimo em nome dos pais e tudo mais. Isso não é ajudar, isso não é socorrer, e vão prestar conta a Deus dessa maneira, desse comportamento brutal aí. Então, nós temos que, além de cuidar, temos que ensinar as pessoas a cuidar dos seus, porque a palavra de Deus, que não está cuidando da sua família, está guardando dinheiro, está fazendo isso, está aquilo, está negando a Cristo. Está negando a Cristo. Então ele é pior do que uma pessoa, um ateu.
Ele é pior do que qualquer outra pessoa. Tá? Pior do que um descrente, que a palavra fala. Versículo 9. Portanto, devem ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido. Fala, olha, para ajudar as viúvas que você escrever para ajudar, para manter, ela não pode ser novinha, não. Tem que ter no mínimo 60 anos de idade. E se ela for esposa só de um só marido. Ah, se ela teve 2, 3 casamentos? Não, então não interessa, fora. A pessoa que não tem responsabilidade não tem compromisso com o Senhor. Porque nós sabemos que casamento é só um. Só existe um casamento. Se ela está envolvida, teve com vários outros, então ela está no erro. Então ela está no pecado. Então, por esse motivo, antes de nós acolhermos, vamos saber quem é. É a viúva, é o viúvo. É necessário que a pessoa esteja vivendo, querendo viver em conformidade com o Evangelho. Caso contrário, não. Infelizmente é dura, não. A pessoa está passando por uma séria dificuldade, mas ela já está no segundo, no terceiro casamento, e agora ficou viúva do segundo, do terceiro, ela está vivendo adultério. Então isso que ela estava não é casamento. Não é um adultério brabo. Então, esse tipo de pessoa não tem condição da igreja recolher para ajudar. Versículo 10. Cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou o filho, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se praticou todo tipo de boa obra. Não adianta você não acolher uma pessoa só porque agora ela está passando por necessidades, mas Dona Davi foi uma pessoa ruim, perversa, má, ela nunca procurou ajudar o semelhante, ela nunca praticou a fé, ela nunca praticou a piedade, ela nunca praticou o amor, ela nunca viveu em conformidade com o Evangelho, não passava de uma religiosa que ia aos templos. E agora, porque está na situação, não, infelizmente, não podemos ajudar. Temos que saber, até para nós ajudar, até para nós socorrermos as pessoas, nós temos que saber que tipo de pessoa. Então, quando eles falam assim, não, pastor, nós não podemos discriminar, negar nada a ninguém. Podemos sim. Podemos, de acordo com a palavra de Deus. Tá? Às vezes ela está nessa situação crítica, desesperadora, exatamente Deus tratando com ela, então nós não podemos atrapalhar, não, de maneira nenhuma. Mas agora, se ela foi realmente uma serva de Deus, um servo de Deus, viveu dessa maneira, vivendo dessa maneira, de acordo com a palavra de Deus, é obrigação nossa, sim, é obrigação do templo, da igreja, da congregação aí, da denominação, ajudar e socorrer. Versículo 11. Mas não inclua as viúvas mais jovens, quando as paixões sexuais as afastam de Cristo, querem casar-se. Não adianta estar colocando essas viúvas, ou os viúvos mais novos, mais jovens, porque quando de repente eles cismam de querer namorar, de querer casar, de querer envolver, cismam de voltar para quer constituir outra família, esse tipo de coisa. Então não. Então isso aí tem que viver por eles mesmos. A igreja não tem obrigação de estar cuidando dele. Querem casar-se, versículo 12, e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Qual o primeiro compromisso de fé? O primeiro casamento. A bem da verdade, as pessoas podem casar depois que ficaram viúvas. Tanto o homem quanto a mulher. Não é pecado casar-se por esse motivo. Mas o ideal é que não casasse novamente. Ficou viúva. Dedique-se a vida agora a Cristo. Porque você teve um compromisso, o primeiro compromisso, que foi até a morte que separa. Ali na morte se separou. Mas se você puder, a partir de então, dedicar sua vida a Cristo, muito melhor. Tá?
Então, quando as pessoas jovens, mesmo sendo viúva ou viúva, vêm para a igreja, se estiver passando por necessidade, precisar de ajuda, a igreja não pode estar acolhendo, colocando, manter, ajudar, sustentar, porque daqui a um momento ela se envolve com outra pessoa, não querem namorar, querem casar e acaba se afastando de Cristo. Porque tem muitos aí que buscam, inclusive, parceiro, namorado, que quer compromisso, com pessoas fora da igreja, pessoas do mundo. E acaba se perdendo ali. E é uma situação muito séria, situação condenável. Versículo 13. Mais do que isso, aprendam também a ser desleixada em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa, e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras, indiscretas, comentando assuntos que não lhe dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se case, tenha filhos, administre sua própria casa e não dê ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Então, não, estou precisando da ajuda da igreja? Não. Por quê? Porque tanto as viúvas, as pessoas que necessitam, que a igreja acolhe, é claro, as pessoas vão estar no ministério, vão estar ajudando no ministério, vão estar ajudando na igreja, né? E vão estar vivendo na igreja. Mas, se elas são jovens, estão preocupadas em arrumar namorado, em casar, então muito bem, então sai fora. A igreja não pode estar sustentando, não pode estar mantendo, não pode estar assumindo compromisso com essas pessoas. Que elas então que vá, arrume namorado ou namorada e case e continue para lá, mas não venha ter a dependência da igreja. Porque muitos aí falam nessa situação, mas realmente vivem nas igrejas, encontramos várias mulheres fofoqueiras, mentirosas, idólatras. Isso porque não tem o que fazer. Estão ao serviço das trevas. Então, antes que viva aqui para viver dessa maneira, é melhor que arrume um marido, case e vai viver a vida para lá. Versículo 15. Algumas, de fato, já se desviaram seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio que é por parte da igreja. Só realmente as pessoas que realmente necessitam é que a igreja tem que ajudar, tem que sustentar, tem que manter. Tá? Isso é pessoa desprovida, inclusive de parentes que possa estar ajudando, estar mantendo. Porque se tem, cabe a eles fazer. Tem filho, é obrigação, vai cuidar de seus pais. Tem neto, vai cuidar do seu avô, de sua avó. Mas se a pessoa não tem ninguém, está desvalida, está despreparada, e está vivendo em conformidade com a palavra de Deus, não é jovenzinho, então a igreja vai assumir. Mesmo porque se for jovem, então vai trabalhar, vai cuidar da vida. E isso eu digo para todos. Da mesma forma, se tem uma família desamparada, mãe, às vezes, com filhos desamparada, a igreja acolhe sim, mas enquanto tiver filhos menores, criança, mas já tem adolescente vai trabalhar, vai cuidar da vida, vai ajudar a mãe, tá? A igreja procura auxiliar, cuidar, tem obrigação de cuidar, mas dos verdadeiros cristãos. Versículo 17. Os presbíteros, quer dizer, tanto pastores, presbítero, todos esses, os administradores de igreja, supervisor de igreja. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação do ensino. Então ele fala, não, aquele realmente que administra a igreja, toma conta da igreja ali, eles merecem ser alimentados, merecem receber ali o custeio, merecem receber condições para administrar. Se é uma grande denominação, são vários pastores, então que ele realmente receba um salário, porque ele é digno
uma vez que ele está dedicando a vida à obra do Senhor. Então as pessoas falam, não, pastor, fica lá vivendo a obra. Sim, é a função sim. A função do dízimo e oferta é, além de ajudar todos que precisam, é de manter, sustentar o pastor. É uma grande denominação, tem várias igrejas, vários pastores. Então, como toda a arrecadação tem que ser enviada para a sede, então que os pastores recebam um salário fixo ali. Tem que receber um salário que dá condição para ele manter e sustentar a família dele. Porque é isso que a palavra diz. Você vê que aqui no versículo 18, dando continuação, ele diz: porquanto afirma a Escritura, não amordace a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Também não aceite acusação contra um pastor se tiver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Nós lemos hoje 1 Timóteo 5 até o versículo 19. Todas as dúvidas nós tiramos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.